Seja muito bem-vindo ao canal Riqueza Vibracional. O universo não te trouxe até aqui por acaso. Existe uma razão para você estar recebendo esta mensagem agora. Você já sentiu como se algo dentro de você tivesse acordado? Como se uma força antiga, adormecida por séculos, tivesse finalmente abrido os olhos e dissesse: chega, não mais assim? Talvez você tenha percebido que não aceita mais migalhas de amor, que não tolera mais ser invisível em seus próprios relacionamentos, que não consegue mais silenciar a voz da sua alma só para manter a paz superficial. E se você é homem assistindo a este vídeo, talvez tenha sentido algo diferente, uma inquietação profunda, um desconforto que não consegue nomear. Como se o chão debaixo dos seus pés estivesse tremendo, como se tudo aquilo que você acreditava sobre amor, sobre ser homem, sobre relacionamentos, estivesse sendo questionado de uma forma que você não sabe como lidar. Existe uma revolução silenciosa acontecendo neste exato momento. Não nas ruas, não nas manchetes, mas dentro dos corações. Uma revolução energética que está transformando a forma como homens e mulheres se relacionam, se amam e se compreendem. O feminino está se elevando, e quando o feminino se eleva, o masculino não tem escolha a não ser olhar para suas próprias sombras. Hoje, vamos mergulhar profundamente nessa transformação que está abalando relacionamentos, despertando almas e forçando uma cura coletiva que a humanidade evitou por tempo demais. Neste vídeo, você vai compreender o que realmente está acontecendo nos bastidores energéticos desta era. Por que tantos relacionamentos estão entrando em crise? Por que o que funcionava antes não funciona mais? Por que você sente que não consegue mais voltar para quem você era? Vamos explorar o despertar do feminino sagrado e o que isso significa verdadeiramente. Por que esse despertar é tão desconfortável para o masculino? Como esse processo está diretamente ligado à cura de feridas ancestrais? O que acontece quando o feminino para de se diminuir? Por que o masculino entra em pânico, fuga ou negação? E mais importante, como ambos podem navegar por essa transformação sem destruir tudo no processo? Esta não é uma guerra entre homens e mulheres. É um chamado para que ambos se curem, evoluam e finalmente se encontrem em um nível de amor mais verdadeiro, mais consciente e mais sagrado. Respire fundo, abra seu coração e vamos juntos desvendar os mistérios dessa transformação profunda. Algo mudou, você sente, não é? Há uma energia no ar que não existia há alguns anos. Mulheres ao redor do mundo, de todas as idades, culturas e contextos, estão despertando para uma verdade que foi silenciada por milênios. Elas não precisam mais se diminuir para serem amadas, mas esse despertar não veio como um pensamento gentil ou uma decisão racional. Ele veio como um grito da alma, como uma ruptura profunda, como o momento em que você simplesmente não consegue mais fingir que está tudo bem quando não está. Talvez tenha sido aquela vez em que você percebeu que estava dando tudo de si e recebendo migalhas. Ou quando você se olhou no espelho e mal reconheceu quem estava ali, tão pequena, tão apagada, tão diferente da mulher que você realmente é. Ou talvez tenha sido quando você finalmente conectou os pontos, todas as vezes que você silenciou sua voz para não criar conflito, todas as vezes que você se moldou para caber nas expectativas de alguém, todas as vezes que você escolheu a paz falsa em vez da verdade incômoda. E então, algo dentro de você disse: nunca mais. Esse é o despertar do feminino. Não é sobre se tornar agressiva, vingativa ou fechada para o amor. É sobre reconectar com o seu poder original, com a sua verdade, com a sua capacidade de dizer não sem culpa e sim sem medo. É sobre lembrar que você não é metade esperando por outra metade para se completar. Você é inteira, sempre foi. E quando você reconecta com essa inteireza, tudo muda.
Mas essa elevação do feminino não acontece em um vácuo. Ela cria ondas. E a primeira onda sempre atinge aquele que está mais próximo, o masculino. Quando o feminino se eleva, algo inevitável acontece. Ele se torna um espelho que reflete tudo aquilo que o masculino não quer ver, tudo aquilo que ele tem evitado, reprimido, negado, todas as feridas que ele enterrou sob camadas de distração, trabalho, controle ou indiferença emocional. E esse espelho não é gentil, não é sutil. Ele é direto, claro e impossível de ignorar. Porque quando uma mulher desperta, ela para de aceitar versões rasas de conexão. Ela para de fingir que está satisfeita quando não está. Ela para de carregar sozinha o peso emocional do relacionamento. Ela para de ser a única que tenta, que se esforça, que se adapta. E, de repente, o homem se vê diante de perguntas que ele nunca quis responder. Por que eu tenho tanto medo de intimidade emocional real? Por que eu fujo sempre que as coisas ficam profundas? Por que é tão difícil para mim estar presente de verdade? Por que eu não consigo me comprometer plenamente? Essas perguntas não são confortáveis. Elas escavam fundo. Elas tocam em feridas que muitos homens carregam desde a infância. Feridas de abandono, de rejeição, de não ser homem o suficiente, de ter que ser forte o tempo todo, de nunca poder mostrar vulnerabilidade. E a resposta mais comum do masculino ferido diante desse espelho? Fuga. Negação. Culpar a mulher por estar exigente demais, ou mudou demais, ou não é mais a mesma. Mas a verdade profunda e dolorosa, é que ela não mudou. Ela apenas parou de se diminuir. E agora, pela primeira vez, ele está sendo confrontado com a versão real dela. A versão que não aceita menos do que merece. E isso, para um masculino que ainda não se curou, é aterrorizante. Existe um lado da história que raramente é contado, o lado do homem que está tão perdido quanto a mulher, mas de uma forma diferente, silenciosa, quase invisível. Porque veja bem, o masculino também foi condicionado, também foi ferido, também carrega traumas profundos que nunca teve espaço para processar. Desde pequeno, ele aprendeu que chorar é fraqueza, sentir muito é ser menos homem. Vulnerabilidade é vergonhoso. Ele precisa ter todas as respostas. Ele precisa ser forte sempre. Pedir ajuda é falhar e então ele cresceu construindo muros ao redor do seu coração. Muros que no início pareciam proteção, mas que com o tempo se tornaram prisão. Ele aprendeu a viver na superfície das emoções, a controlar em vez de sentir, a fugir da intimidade profunda porque ela exige algo que ele nunca aprendeu a dar, presença emocional verdadeira. E agora, quando o feminino se eleva e diz, eu preciso de mais, preciso de profundidade, preciso de você real, não apenas de sua versão performática, ele entra em pânico, porque ele não sabe como ser isso, ele não foi ensinado. E mais do que isso, ele tem medo. Medo de que se ele realmente se abrir, se ele realmente for vulnerável, ele será rejeitado, abandonado, considerado fraco. Essas são as sombras do masculino, o medo de não ser suficiente. Não importa o quanto ele realize, conquiste ou construa, há uma voz dentro dele que diz, ainda não é o bastante. O medo de ser visto em sua fragilidade. Porque ele acredita que, se mostrar suas feridas, ninguém vai querer ficar. O medo da intimidade emocional profunda. Porque intimidade significa tirar a armadura, e ele não sabe quem é sem ela. O medo do abandono. Porque no fundo ele carrega uma ferida de não ter sido suficientemente amado por quem deveria tê-lo amado incondicionalmente. E quando o feminino se eleva e o espelho é colocado à sua frente, essas sombras gritam. E a reação imediata é afastar o espelho, culpar o espelho, quebrar o espelho.
Mas o espelho não é o problema. O espelho é a cura esperando para acontecer. Existe um padrão antigo, um acordo silencioso que funcionou por gerações. A mulher se diminui para que o homem não se sinta ameaçado. Ela esconde sua luz para que ele não se sinta ofuscado. Ela carrega o peso emocional sozinha para que ele não precise mergulhar em suas próprias profundezas. Ela se adapta, se molda, se transforma. Tudo para manter a ilusão de harmonia. Mas algo fundamental está mudando. O feminino está cansado. Cansado de carregar sozinho. Cansado de ser pequeno. Cansado de fingir que não sente, que não percebe, que não precisa. E quando ela para de se diminuir, tudo desmorona. Não porque ela esteja fazendo algo errado, mas porque a estrutura inteira do relacionamento estava construída sobre bases falsas, sobre o acordo de que ela seria menos para que ele pudesse parecer mais. Quando ela finalmente se permite brilhar em sua totalidade, algo acontece. Ela para de perseguir. Ela para de implorar por atenção. Ela para de aceitar inconsistência como se fosse amor. Ela para de justificar comportamentos que a machucam. Ela para de esperar que ele mude e começa a mudar a si mesma. E o mais poderoso de tudo, ela para de colocar a necessidade dele de estar confortável acima da necessidade dela de estar inteira. Isso não é egoísmo, é sobrevivência da alma. E para o masculino que ainda não despertou, isso parece uma traição. Parece que ela mudou as regras do jogo. Parece que ela se tornou difícil, exigente, complicada. Mas a verdade é que ela apenas parou de jogar um jogo que nunca deveria ter existido. E agora, pela primeira vez, o relacionamento tem a chance de ser real. Não baseado em máscaras, performances ou acordos silenciosos, mas em verdade, presença e amor consciente. Mas para chegar lá, o masculino precisa fazer algo que ele tem evitado com todas as forças: olhar para suas próprias sombras. Há um momento crítico nessa jornada. Um momento em que o masculino não consegue mais fugir. Porque o feminino não está mais perseguindo, não está mais implorando, não está mais se contorcendo para encaixar na versão dele de como ela deveria ser. Ela simplesmente se foi. Não necessariamente fisicamente, embora às vezes sim, mas energeticamente ela se retirou. Ela parou de investir, ela parou de esperar, ela voltou para si mesma. E de repente ele sente o vazio, aquele vazio que ele sempre teve, mas que ela preenchia com sua presença, sua energia, sua tentativa constante de conectar. Agora que ela parou, o vazio grita e ele entra em crise. É uma crise que pode se manifestar de várias formas. Negação. Ela vai voltar. Ela sempre volta. Ela precisa de mim. Raiva. Como ela ousa me deixar? Como ela pode ser tão fria, tão egoísta? Barganha. Se eu apenas fizer isso, se eu apenas disser aquilo, ela vai perdoar e tudo voltará ao normal. Depressão. Eu perdi tudo, eu estraguei tudo, eu não sei como consertar. E finalmente, se ele tiver coragem, aceitação e transformação. A aceitação de que ele realmente tem feridas profundas. A aceitação de que ele evitou intimidade real. A aceitação de que ele precisa de ajuda. A aceitação de que ele não pode mais viver apenas na superfície. Este é o momento mais doloroso e mais sagrado da jornada do masculino, porque é aqui que ele finalmente encara o espelho que esteve evitando por tanto tempo. E quando ele olha de verdade, quando ele para de culpar, de fugir, de negar, algo milagroso pode acontecer. Ele começa a se curar, não por ela, não para reconquistá-la, não para voltar ao que era antes, mas por ele mesmo. Porque ele finalmente entende que essa dor que ele sente não veio dela. Ela apenas revelou uma ferida que sempre esteve lá. Se você é homem e está ouvindo essa mensagem, talvez esteja sentindo um aperto no peito. Talvez esteja reconhecendo padrões. Talvez esteja percebendo que sim, você fugiu. Sim, você evitou. Sim, você culpou
quando deveria ter olhado para dentro. E está tudo bem. Reconhecer é o primeiro passo. Mas agora, você precisa fazer algo que vai contra tudo o que te ensinaram. Você precisa mergulhar. Você precisa sentir. Você precisa parar de construir estratégias para reconquistá-la e começar a trabalhar em reconquistar a si mesmo. Aqui está o que essa cura exige de você. 1. Reconheça as suas feridas. Pare de fingir que está tudo bem. Pare de dizer, eu superei isso, quando você apenas enterrou. Procure terapia, procure grupos de apoio, procure um mentor espiritual, mas pare de fazer isso sozinho, enquanto finge que está no controle. 2. Aprenda a sentir sem tentar consertar. Você foi condicionado a ser o solucionador de problemas, mas emoções não são problemas a serem resolvidos, são mensageiros a serem ouvidos. Pratique apenas estar presente com o que você sente, sem tentar mudar, controlar ou fugir. 3. Seja vulnerável de verdade. Não aquela vulnerabilidade performática que você mostra para parecer evoluído, a vulnerabilidade real, a que treme, a que chora, a que admite, eu não sei, eu tenho medo, eu preciso de ajuda. 4. Pare de culpar o feminino pela sua dor. Ela não causou sua ferida, ela apenas revelou, e essa é a maior bênção que alguém pode te dar, porque você só pode curar aquilo que você vê. 5. Aprenda o que é intimidade emocional real. Intimidade não é sexo, não é romance, não é fazer grandes gestos. É a capacidade de estar presente, de ouvir de verdade, de compartilhar o que está sentindo sem filtros, de perguntar como você está e realmente querer saber a resposta. 6. Entenda que curar não significa voltar ao que era. Você não está se curando para recuperá-la. Você está se curando para se tornar quem você realmente é, sem as armaduras, sem as máscaras, sem o medo constante de não ser suficiente. E aqui está a verdade mais profunda. Se você fizer esse trabalho real, você se tornará o homem que você sempre teve potencial de ser. Você se tornará o homem que consegue amar sem medo, que consegue estar presente sem fugir, que consegue escolher em vez de reagir. E talvez, apenas talvez, você se tornará o homem que ela sempre viu potencial em você. Mas mesmo que ela não volte, você ainda terá conquistado algo inestimável, você mesmo. E se você é mulher, se você está nessa jornada de despertar, há algo crucial que você precisa compreender. A elevação do feminino não é sobre punir o masculino, não é sobre vingança, não é sobre provar que você é melhor, mais forte ou mais evoluída. É sobre voltar para casa, voltar para você mesma. Porque a verdade é que você se perdeu no caminho, não por culpa dele, embora ele possa ter contribuído, mas porque você foi ensinada que amar significava se sacrificar, que cuidar do outro significava se negligenciar, que ser boa significava ser pequena. E agora você está despertando para uma verdade diferente. Você pode amar profundamente sem se perder. Você pode cuidar sem se anular. Você pode ser gentil sem ser fraca. Você pode perdoar sem aceitar comportamentos que te machucam. Mas essa elevação também vem com responsabilidades. Responsabilidades que muitas mulheres esquecem no calor da justa indignação. 1. Não transforme sua cura em uma guerra. Sim, você tem razão de estar ferida. Sim, você tem razão de estar brava. Mas se você usar sua elevação como uma arma contra ele, você estará apenas perpetuando o ciclo de ferida e contra-ferida. Cure-se, eleve-se, mas não para machucá-lo de volta. 2. Reconheça que ele também está ferido. Isso não justifica comportamentos que te machucaram, mas pode te dar compreensão. Ele não evitou intimidade porque não te amava. Ele evitou porque tem medo dela. Ele não fugiu porque você não era suficiente. Ele fugiu porque não sabe como ficar. 3.
Pare de esperar que ele se cure no seu tempo. Você despertou. Maravilhoso. Mas ele tem seu próprio tempo, seu próprio processo. E forçá-lo a acordar antes que ele esteja pronto só vai criar resistência e ressentimento. 4. Cuide para não cair na armadilha da superioridade espiritual. Eu já fiz meu trabalho interior. Por que ele não faz o dele? Cuidado com esse pensamento, porque no momento em que você se coloca acima dele, você cria distância. E distância não gera cura, gera separação. 5. Lembre-se, você não pode salvá-lo. Você não é a terapeuta dele. Você não é a mãe dele. Você não é a curadora dele. Ele precisa escolher sua própria cura. E se ele não escolher, você precisa ter a força de seguir em frente sem ele. 6. Honre sua própria jornada. Você merece um amor que te vê, que te honra, que te escolhe consistentemente. Se ele não pode te dar isso agora, não é seu trabalho esperar indefinidamente enquanto ele decide se vai ou não fazer o trabalho interior. Sua elevação é sagrada. Sua cura é sagrada e você merece celebrar essa transformação. Não com amargura pelo que foi, mas com gratidão pelo que você está se tornando. Existe algo de profundamente belo que acontece quando tanto o feminino quanto o masculino fazem o trabalho, quando ambos olham para suas sombras, quando ambos escolhem curar em vez de culpar. É como se o universo inteiro suspirasse aliviado, porque o que surge desse encontro não é mais aquele amor dependente, desesperado, cheio de expectativas não ditas e necessidades não atendidas. O que surge é algo mais raro, mais profundo, mais verdadeiro, um amor consciente. Um amor onde ela não precisa mais se diminuir para que ele se sinta grande. Um amor onde ele não precisa mais fugir para se sentir seguro. Um amor onde ambos podem ser inteiros, com suas feridas, suas sombras, suas imperfeições, e ainda assim escolherem ficar. Não porque precisam um do outro, mas porque escolhem um ao outro. Existe uma diferença colossal entre essas duas coisas. Quando você ama a partir da necessidade, você está constantemente com medo. Medo de perder. Medo de não ser suficiente. Medo de que se você mostrar demais de si mesmo, o outro vai embora. Mas quando você ama a partir da escolha, quando você já está inteiro e escolhe compartilhar sua inteireza com alguém que também está inteiro, o amor se torna liberdade. Liberdade para ser quem você realmente é. Liberdade para crescer. Liberdade para mudar. Liberdade para ter dias difíceis, sem que isso signifique que o amor acabou. Este é o amor que nasce quando o feminino se eleva e o masculino faz o trabalho de olhar para suas sombras. Este é o amor que está esperando por você, não como um destino garantido, mas como uma possibilidade sagrada, uma possibilidade que exige coragem, que exige humildade, que exige que ambos estejam dispostos a morrer para quem eram para renascerem como quem realmente são. Mas aqui está algo que você precisa entender profundamente. Você não controla quando essa cura acontece, nem a sua, nem a dele, nem a reunião, se é que ela deve acontecer. Existe um tempo divino operando, um tempo que não se curva às suas expectativas, às suas preces desesperadas, aos seus prazos mentais. E a lição mais difícil dessa jornada é aprender a se render a esse tempo. Renderizar não é desistir, não é fingir que você não se importa, não é sufocar seus sentimentos ou forçar uma falsa aceitação. Renderizar é reconhecer que você não está no controle de tudo e que talvez isso seja uma bênção, não uma maldição. Porque se você estivesse no controle, talvez forçasse uma reunião antes que ambos estivessem curados. Talvez voltasse para padrões antigos só para não sentir a dor da separação. Talvez aceitasse migalhas de amor porque o vazio parece pior do que a insatisfação. Mas o universo, Deus, a fonte, o divino, como você quiser chamar, tem uma visão mais ampla.
Uma visão que enxerga não apenas o que você quer agora, mas o que sua alma realmente precisa para evoluir. E às vezes, o que você precisa é exatamente o que está acontecendo agora. A separação que ensina independência emocional. A solidão que revela que você nunca esteve sozinho. A dor que quebra você aberto para que a luz possa finalmente entrar. Então respire, solte, confie. Confie que se vocês dois forem realmente para estar juntos, nada, absolutamente nada, vai impedir isso. Mas vai acontecer no tempo certo, da forma certa, quando ambos estiverem prontos. E se não for para ser, confie que algo ainda mais alinhado com sua alma está a caminho. Amplie a visão por um momento. Saia da história individual e olhe para o panorama maior. O que está acontecendo entre você e sua chama gêmea, entre você e seu parceiro, não é apenas sobre vocês dois. É parte de uma revolução muito maior. Uma revolução de consciência, uma revolução energética, uma revolução onde a humanidade inteira está sendo chamada a evoluir da forma como ama, se relaciona e se conecta. Por milênios, o feminino foi reprimido, silenciado, controlado. E o masculino foi forçado a performar força, a reprimir emoção, a carregar o peso de expectativas impossíveis. Ambos foram feridos, ambos foram limitados, ambos perderam partes essenciais de si mesmos. Mas agora, nesta era de despertar, algo fundamental está mudando. O feminino está reconquistando sua voz, sua força, sua conexão com o sagrado. E o masculino está sendo chamado a reconquistar sua capacidade de sentir, de estar presente, de amar sem medo. E quando esses dois movimentos se encontrarem, quando o feminino curado encontrar o masculino curado, algo novo vai nascer neste planeta. Uma nova forma de amar, uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de criar família, comunidade, sociedade. Então sim, sua dor importa, seu processo importa, sua cura importa, mas não apenas por você, por todos nós. Porque cada pessoa que escolhe olhar para suas sombras, em vez de projetá-las no outro, está mudando a frequência coletiva da humanidade. Cada mulher que escolhe não se diminuir, está abrindo caminho para as próximas gerações de mulheres. Cada homem que escolhe mergulhar em suas emoções, está quebrando padrões ancestrais que aprisionaram seus pais, avós e bisavós. Você está fazendo parte de algo maior, muito maior. Querida alma, se você chegou até aqui nesta jornada comigo, há algo que preciso que você saiba com todo o meu coração. Você é mais forte do que imagina. A dor que você está sentindo, ela não vai te destruir. Ela está te reconstruindo. A confusão que você sente, ela não é um sinal de que você está perdido. É um sinal de que você está deixando mapas velhos para trás e aprendendo a confiar em sua própria bússola interna. A solidão que às vezes aperta seu peito, ela não é o seu destino. É apenas um portal. Um portal para uma conexão mais profunda consigo mesmo e, eventualmente, com aquele que está na mesma frequência de cura que você. Se você é o feminino que está se elevando, não volte atrás. Não se diminua novamente só porque a elevação é desconfortável. Você não foi feita para ser pequena. Você foi feita para brilhar. Se você é o masculino que está sendo confrontado com suas sombras, não fuja mais. Você fugiu o suficiente. Você evitou o suficiente. Está na hora de ficar, de sentir, de curar. Não por ela, para por você. E se vocês dois estão nessa jornada juntos, cada um fazendo o seu trabalho, saiba que o amor que está esperando por vocês do outro lado dessa cura é mais profundo, mais verdadeiro e mais sagrado do que qualquer amor que vocês já experimentaram. Vale a pena, a dor vale a pena, o trabalho vale a pena, porque do outro lado não está apenas uma união romântica, está uma reunião de almas. Um amor que finalmente consegue ser o que sempre foi destinado a ser, livre, consciente, sagrado.
O universo não está punindo você, está refinando você, está te preparando, está te lembrando de quem você realmente é quando todas as máscaras caem. Confie no processo, confie no tempo divino e, principalmente, confie em si mesmo para navegar por essa tempestade. Porque você não está apenas sobrevivendo a essa jornada, você está se tornando. Se esta mensagem tocou sua alma hoje, se algo aqui ressoou com o que você está vivendo, deixe seu like como uma forma de dizer ao universo: eu recebi essa mensagem e eu estou pronto para curar. Inscreva-se no canal Riqueza Vibracional para continuar recebendo mensagens de cura, elevação e amor consciente, porque essa jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez seja aquela amiga que está se redescobrindo. Talvez seja aquele homem que você sente que está pronto para fazer o trabalho. Talvez seja alguém que está perdido na dor e precisa de um farol de luz. E deixe nos comentários, onde você está nessa jornada agora? Você é o feminino que está se elevando? O masculino que está olhando para suas sombras? Ou você está em algum lugar entre a dor e a cura, tentando encontrar seu caminho? Sua história importa, sua voz importa, e ao compartilhar, você pode ser exatamente a luz que outra alma precisa para não se sentir tão sozinha nessa jornada. Lembre-se, o universo não te trouxe até aqui por acaso. Você recebeu essa mensagem no momento exato em que sua alma precisava ouvi-la. Agradecemos imensamente por você estar aqui conosco, por confiar neste espaço, por permitir que essas palavras toquem seu coração. Cada visualização, cada like, cada comentário nos ajuda a continuar levando essa mensagem de cura para mais almas que precisam. Você não está sozinho, você nunca esteve. E do outro lado dessa tempestade está uma versão de você mais inteira, mais livre e mais capaz de amar do que jamais foi. Até o próximo encontro, que a luz divina continue guiando seus passos. Namastê.